Bom dia, graça e paz. Sabrina Trombinha aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade, pegue aí a sua Bíblia, pega aí o seu marca-texto, pega aí o seu caderno de anotação, para que você acompanhe essa live, acompanhe essa leitura, anotando aí tudo aquilo que Deus tem para falar ao seu coração e que o seu coração esteja aberto, receptível para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Amém? Sejam todos bem-vindos. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, é a live gravada, que ela acontece ao vivo todos os dias no meu Instagram, às 9 horas da manhã. Então, você está vendo aí a gravação. Eu quero convidar você a curtir, a comentar, a se inscrever no meu canal, a compartilhar essa live, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Bom dia, minhas preciosas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã que inicia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por toda a tua bondade, fidelidade e lealdade em nossas vidas, pelo teu amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor. Eu consagro a Ti a minha vida, a vida de cada pessoa, cada lar aqui representado, que nós possamos, Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós, de todas as bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós nas regiões celestiais, que nós possamos acessar e desfrutar de todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pega aí, então, a sua Bíblia. A gente está em Josué e hoje a gente vai para o capítulo 12. É isso? A gente leu ontem até o capítulo 11. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui para vocês. Josué, capítulo 12. Obrigada pelas flores. Deixa eu fixar. Muito bem. Vamos lá? Josué, capítulo 12. Ontem a gente viu que Josué venceu muitos reis, tomou posse de várias cidades, de vários lugares, né? Ele tomou posse das cidades do sul e das cidades do norte da Terra Prometida. E agora a gente vai dar sequência aqui no resumo das conquistas feitas. Diz assim, ó: reis derrotados a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão, que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale do Arnon, e se estendia desde a cidade, no meio do vale, até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Esse território incluía toda a metade do sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o Mar da Galileia, ao norte, até o Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, o rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte. Toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Este território abrangia metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Verso 7. Reis derrotados a oeste do Jordão. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir.
Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel. Gente, é muito rei. Vamos lá, vamos ler todos eles. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Uau! Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Uau! E é isso, terminou aqui o capítulo 12 com o resumo das conquistas. Deixa eu fixar aqui. Capítulo 13 agora. Capítulo 13, a gente vai para as áreas a serem conquistadas e vai começar também a segunda parte desse livro de Josué, que é a distribuição da terra entre as tribos. Então vamos lá. A terra ainda por conquistar. Eles tinham já conquistado, né, muitas terras aqui e tinham derrotado 31 reis, mas tinha muita terra ainda, não era só isso. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jerusitas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte, abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos Sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus, a terra dos Gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos Sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança, entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Verso 8. A terra dividida a leste do Jordão. Vocês viram, gente, quanta terra ainda tinha para ser conquistada? Interessante, né? Aqui no comecinho, o próprio Deus dizer para Josué: Josué, você está envelhecendo. E algumas versões diz: Josué, você está velho. E ainda há muita terra a ser conquistada. Eu fiquei pensando aqui que às vezes, né, a gente não aproveita o tempo que tem, a saúde que temos. E quando a gente se dá conta, a gente já tá, né, já passou a idade. Gente, eu vou fazer 40 anos esse ano. Meu Deus, 40 anos já. Né? E o tempo passa e a gente precisa saber aproveitar bem, porque conforme vai passando os anos, a nossa capacidade de fazer algumas coisas vai diminuindo. E ainda tem muita coisa para fazer. Então, a gente precisa aproveitar, né? Cada dia, cada minuto, cada segundo, não desperdiçar em nada a nossa vida. Josué tinha feito muita coisa aqui, né? Mas, claro, nós somos seres limitados, nós não vamos fazer todas as coisas, né? Por isso que a gente precisa liderar, deixar um legado
para que outras pessoas continuem aquilo que a gente começou. Então, seguindo aqui, vou ler o verso 8. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo Planalto, além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Baza até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edre. O rei Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Verdade, né, dona Neuza? A senhora notável. A senhora é maravilhosa ainda, com muita vida. Verso 14. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Gente, olha, a gente está vendo aqui o cumprimento dessa palavra que eu falei antes. Deixar um legado, mentorear alguém, discipular alguém, liderar alguém, formar alguém para dar continuidade naquilo que você começou. Em todo o tempo aqui, a gente vê que Josué está fazendo tudo o que Moisés havia ordenado, né? A gente viu aqui, no verso 8, né? Designada por eles, por Moisés, servo do Senhor. Aqui, mais uma vez, no verso 14, Moisés não havia designado tudo que eles estão fazendo. Era o que Moisés havia designado por direção de Deus para ele, né? E esse povo, Josué e o povo de Israel aqui, estão seguindo o legado de Moisés. Então, é sobre isso. Verso 15. A terra entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Armon, incluindo a cidade no meio do vale, até o Planalto, além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do Planalto, Dibon, Bamote Baal, Betel Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na colina acima do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-gesimote. Oh, glória! O português é testado aqui. Verso 21. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei morreu, que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Eve, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, lembra de Balaão? Filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor, nessa região, foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Verso 24. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado, a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrange Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o oeste.
As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade, como sua herança. Verso 29. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território, o rei Og, e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras, como herança que Moisés designou, enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Aleluia! Vamos ler agora o capítulo 14. Capítulo 14. Deixa eu botar aqui que é Josué, né? Se alguém chegar aí não souber o que a gente está falando. Tá aí, capítulo 14 de Josué. Algo que me veio aqui também, gente, interessante quando Deus fala aqui, né, com Josué, dizendo que ele está envelhecendo, que é muito importante a gente saber também, identificar o que cabe a gente fazer em cada estação da nossa vida, né? Porque aqui agora já não era mais tempo de Josué lutar. Ele já tinha lutado o que ele tinha para lutar. Agora era tempo de ele dividir as terras e deixar as outras terras que ainda faltavam ser conquistadas para outras pessoas conquistar. Sabe? A gente precisa também aproveitar o tempo que tem para fazer o que tem de fazer em cada tempo designado. Como diz lá em Eclesiastes, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, né? Então, estava aqui lendo e refletindo sobre isso. Vamos lá? Josué capítulo 14. A terra dividida a oeste do Jordão. Deixa eu só ver a hora aqui. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eliezer, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, como pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Depois, gente, eu vou colocar no meu stories uma foto dessa divisão das terras, tá? Então, você que tá vendo a live, depois você vê lá no meu stories, eu vou colocar uma foto. Eu poderia tentar colocar aqui, mas pode ser que a live caia. Então, eu vou colocar depois lá nos stories essa foto do mapa da divisão das terras. Verso 6. Calebe pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do queneu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Eu não trouxe aqui a minha caneta hoje para anotar, mas marca aí. Verso 8, parte B do verso. Verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes,
pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Verso 10. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje, estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembrará de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak, que eram os gigantes, viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do queneu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Anak, e a terra descansou da guerra. Amém. Até aqui. Gente, que linda essa parte aqui. Do verso 6, né, até aqui o verso 15, encerrando o capítulo 14. Esse relato de Calebe, que juntamente com Josué e os outros 10 espias, vieram a essa terra quando eles estavam lá do outro lado do Jordão, espiar a terra. E eles foram os únicos que levaram um território positivo, porque os outros tinham vindo e tinham visto todos esses reis que eles viram, né, os gigantes, e eles foram e levaram um relato de medo. Ai, lá a terra tem gigantes, nós parecemos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles, né? Eles colocaram uma perspectiva até do gigante com relação a eles. Mas Josué e Calebe, no texto, né, fala que Calebe disse: se o Senhor estiver conosco, nós vamos derrotar, nós vamos expulsar. Então veja que aqui se passou 45 anos. Calebe está com 85 anos, mas ele tem um coração e uma mente aliada com o Senhor e alinhada, né? Não só aliada, mas alinhada na sua forma de pensar. E aí ele diz: eu estou com 85 anos e continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Uau! São poucos os que chegam a essa idade com esse vigor. E isso não diz respeito só a um corpo físico, mas a um espírito, a uma alma alegre, sabe? Que não fica olhando para as circunstâncias, porque lá quando ele tinha 40 anos e os demais também possivelmente tinham a mesma idade, ele e Josué foram os únicos que tiveram um discurso diferente. E por isso eles entraram na Terra Prometida. Já os outros morreram no deserto. Morreram por quê? Porque a sua alma já havia morrido diante da circunstância. Não tinha um espírito fortalecido. A fé já tinha morrido no seu coração. E o seu corpo físico morrer foi questão de tempo. Então, que nós venhamos ser como Calebe, que diante das circunstâncias, nós venhamos olhar para o Senhor e ver que Ele é um Deus poderoso e que se Ele estiver conosco, nós iremos e lutaremos e venceremos. Mas, se a gente olhar para a circunstância e já se ver como derrotado, morreremos no deserto, assim como aqueles 10 espias que morreram instantaneamente e toda aquela geração covarde, medrosa, murmuradora, morreu no deserto. Uau, que forte, muito forte. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos ensina, que nos exorta, que nos encoraja. Senhor, eu oro para que nós venhamos ter um espírito fortalecido, assim como o de Calebe,
que venha ter essa fé, esse coração voltado ao Senhor, como diz aqui no texto, que ele fielmente seguiu ao Senhor. Que assim sejamos nós, seguindo fielmente a Ti, a Tua palavra, com o nosso espírito fortalecido, com alegria na nossa alma, com gozo, assim como diz lá em Tiago, nos alegrando em meio às provações, porque são as provações que fortalecem a nossa fé e que nos amadurecem. Senhor, que nós possamos viver essa palavra, pois essa também é uma promessa para nós. Passar por tribulações, são elas que nos santificam, são elas que forjam o nosso caráter, que nós venhamos em todo tempo nos alegrar, sermos gratos, porque temos o Senhor conosco e não estamos sozinhos em nenhuma circunstância. Que o Teu nome seja glorificado em todo tempo por meio das nossas vidas, Pai. Eu oro agradecida por mais um dia, por mais esse momento que tivemos aqui de reflexão, de meditação na Tua palavra, de devoção a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Gente, beijo no coração de vocês. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente dando sequência nesse livro fantástico que é o livro de Josué. Tchau, Deus abençoe.